Deu um boom, né, no esporte. Eu acho que o esporte tem algum lado, assim, por exemplo, o stand-up. Ele cresceu, teve um boom do stand-up, depois caiu. A canoa não. A canoa havaiana, ela veio, ela começou a crescer devagar, e ela está em ascensão. Não vejo ela em nenhuma forma do esporte parar. Ele só vai crescer, é o que está acontecendo no Brasil todo. O mar nos ensina que a gente não tem o controle de nada. Na verdade, a gente tem que aceitar e respeitar. Na hora que a gente tem que respeitar muito, porque ele muda do nada. E a segurança, né? A segurança é importante. Você vê o mar, ao mesmo tempo que ele parece que vem contra você, você precisa saber usar ele a favor, né? Boa noite, pessoal. E olha só, estamos mais uma vez aqui com o quadro Pode Despertar, dentro do Pode Simplificar. E esse episódio tá babado. Vou falar para vocês quem são os meus convidados aqui, pessoas muito queridas do esporte, que eu sou apaixonada aqui em Santos. Fábio Paiva, que, gente, é o idealizador da canoa havaiana aqui no Brasil. E o Marcão, que é o meu mentor e o meu treinador dentro da Nainoa, que é a base que eu remo, que eu sou apaixonada também. Então espera, que esse episódio vai dar o que falar. E eu vou começar aqui com o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos ver o que a gente pode trocar hoje, né? Um esporte que começou em Santos, né? Eu trouxe o esporte para o Brasil em 2000, uma época que eu nem imaginava que fosse ter esse boom todo. Hoje a gente pode dizer que é o Brasil inteiro, né, que está remando canoa, né? Então eu fico muito feliz. Deu um boom, né, no esporte. Eu acho que o esporte tem algum lado, assim, por exemplo, o stand-up. Ele cresceu, teve um boom do stand-up, depois caiu. A canoa não. A canoa havaiana, ela veio, ela começou a crescer devagar, e ela está em ascensão. Não vejo ela em nenhuma forma do esporte parar. Ele só vai crescer, é o que está acontecendo no Brasil todo. Uma coisa que atraiu muito, assim, né, o público, as pessoas que queriam ter mais contato com o mar, né? A gente fala de esporte, é muito fácil a gente convidar um amigo para correr, para pedalar, né, para caminhar, mas era muito difícil há um tempo atrás você convidar para remar, né? Eu estou falando isso década de 80, gente, né, onde eu comecei a remar. Então eu fui o primeiro campeão brasileiro da história de canoagem em 1985, né? Dali eu fiquei 15 anos invicto no Brasil, fui a primeira medalha internacional, Campeonato Sul-Americano, e fiquei apaixonado pelo esporte, não só pelo que ele me trouxe fisicamente, mas principalmente mentalmente, né? É um esporte que você vai para o mar, você flutua, se desloca com a força do próprio corpo, e você troca energia com a natureza. Então, é uma coisa que você se apaixona, né? Você tem as várias mudanças. E o que é mais interessante nesse crescimento todo do esporte é você escutar os depoimentos, né? Que nem o seu mesmo, que rema todo dia, né? Que nem eu escutei agora. Depoimento das pessoas que vêm, que transformaram a vida delas, né? O esporte, a canoa, e próprio os projetos que a gente faz, que a gente vai falar já, que é realmente cada testemunho incrível, né? É um prazer ter você aqui, Fábio. Obrigado. E o Marcão, gente, o Marcão é meu treinador dentro da Nainoa de segunda a sexta. Olha, negócio, o bicho pega, viu? E aí, Marcão, prazer ter você aqui também. Prazer, obrigado pelo convite também. Vamos falar um pouquinho das nossas experiências, né? Do dia a dia, quando comecei, peguei o vírus, né? Essa doença que a gente, no bom sentido, né? E estou até hoje, há 25 anos, já também remando canoa. 25 anos. Já com bastante título também, individual, de OC2, de OC6.
Muito legal. Muito bom. Treina mesmo, né? Todos os dias também na canoa. E sabe o que mais, assim, me impacta em relação à canoa? É que nós seres humanos, a gente tende a controlar tudo, né? A gente quer controlar tudo ao nosso redor. E o mar não tem como controlar. Às vezes o Marcão marca a remada, eu arrumo minhas coisas, vou dormir cedo, tomo banho, me alimento, e aí 3 da manhã, remada cancelada. E isso acaba a gente tem que desenvolver uma resiliência muito grande, porque o primeiro ímpeto ali é ficar bravo, né? Ficar revoltado, mas o mar nos ensina que a gente não tem o controle de nada. Na verdade, a gente tem que aceitar e respeitar. O mar a gente tem que respeitar muito, porque ele muda do nada. E a segurança, né? A segurança é importante. Então, não dá para ir contra, né, o mar. Como que a gente faz? É arriscado. O que acontece, o mar ensina, né? Muito. Você vê o mar, ao mesmo tempo que ele parece que vem contra você, você precisa saber usar ele a favor, né? Como na vida, né? Então as coisas quando vêm para você, você precisa usar elas a favor de você. Por isso que o mar ensina. Então faz a gente ter um pouco mais de calma, um pouco mais, segurar um pouco a ansiedade. Principalmente quem é muito ansioso, vai remar. Porque você vai controlar a tua ansiedade. Não é você que manda, como você falou, é o mar que manda. A natureza. Então, na hora de você sair no mar, na praia com onda, na hora de você chegar, na hora de você enfrentar um vento que aparece de repente, uma mudança de tempo, isso tudo faz com que você tenha calma, tenha cautela e você aplique, né, os ensinamentos, principalmente, lógico, que sempre eu digo, faça a aula com pessoas experientes, né? É um esporte outdoor, tudo pode acontecer. Então, tem várias bases em Santos. Pega geralmente pessoas experientes que já tenham, vê quanto tempo a pessoa tem, o currículo, porque numa hora que acontece uma situação, você vai estar apavorada e o monitor também. E a hora que você olhar para ele falar... O que eu faço? E a hora que você olhar para ele falar, ferrou, você fala assim, o monitor está falando isso, aí você morre sem ter acontecido nada. É verdade. Marcão, você tem que fazer a cara egípcia o tempo inteiro, tá? Mesmo o bicho pegando ali. Mas eu acho que eu já passei tanta coisa, já tenho uma boa bagagem, que eu sempre mantenho a calma dentro da canoa. Em qualquer perrengue eu fico tranquilo, eu sei como agir, o que fazer. Então isso para mim é tranquilo. E como o Fábio falou, né, de repente, tá tudo bem, na nossa vida é assim, tá tudo bem, de repente acontece a perda de um emprego, às vezes uma doença, uma separação, alguma coisa ali que vem, uma avalanche, como é que você lida? E o mar ensina muito nesse sentido, né? Total, e é exatamente isso, por exemplo, que o Marcão falou, a gente começou esporte no Brasil, né, então hoje, você falar do que pode acontecer, eu vou dizer, já aconteceu. É possível. Já aconteceu, eu paguei pelos meus erros. É possível. Né? E hoje, às vezes, quando a pessoa fala, olha, eu vou fazer isso, eu falo, não faz que não vai dar certo. Não é porque, não, é porque eu já fiz e já deu errado, eu sei qual é o caminho, né? A gente sabe, né, Marcão? Então, é verdade. Era uma época que não tinha aonde você se espelhar. Aonde você vai se espelhar? Né? Quando eu trouxe a canoa havaiana para o Brasil, não tinha internet, gente. Não tinha nada. Você está entendendo? Sabe o que você relacionar com o pessoal querendo trazer uma canoa para o Brasil por e-mail, por carta? Né? O e-mail veio depois, carta. Por fax. Então era uma loucura. Porque você mandava por carta uma mensagem pedindo alguma informação, ele te respondia com uma outra pergunta e a coisa ficava, não terminava nunca. Então, para trazer a canoa havaiana para o Brasil, já dá para escrever um livro. Então, imagina depois que ela chegou, você ter as pessoas, uma canoa de 14 metros, 200 quilos. E é pesado, né? Muito, 200 quilos tinha na época. Né? Hoje está um pouco mais leve, mas ela é pesada. E você dizer que, olha, vou fazer esse esporte crescer no Brasil, é difícil. As pessoas olhavam assim, quem vai querer remar esse troço de 200 quilos, 14 metros, é só louco. Eu falei, então hoje manda pra a gente mim. vê quantos loucos tem, né? Naquela época, lá no Santista, só tinha 3 canoas. Eu tinha 3 canoas para a gente remar. E na época, as canoas eram inteiriças. Eram inteiriças. Entendeu? As canoas chegaram inteiriças. Ela chegou a primeira no Brasil inteiriça. O que é inteiriço? Não tinha emenda.
Hoje você vê que elas igual são de, como se fosse tripartidas. indígena. Uma coisa só. Não, ela não tinha. Hoje as canoas são tripartidas. Isso. Né? E é engraçado que isso surgiu. Isso é parafusa. Parafusada você divide em 3 pedaços. Você pode levar ela para algum lugar. Então, hoje, antes ela vinha uma peça só. Então eu organizava todos os eventos. Então eu ia organizar um evento em Floripa, eu tinha que pegar uma carreta de container, colocar 4 canoas e levar para lá. Então não tinha essas coisas, ninguém tinha canoa, só eu que tinha. Então eu tinha que levar as canoas para fomentar o esporte em todas as regiões onde eu achava interessante. Por exemplo, onde que eu foquei para ter como uma semente? Lagoa da Conceição em Floripa, Raia da USP, Lago Paranoá em Brasília, né, Betioga. Eu fui colocando nesses lugares para que a gente pudesse fomentar o esporte, né, ter pessoas para poderem montar escolas e a gente poder fazer as competições. Então as primeiras competições surgiu assim, a gente colocando a canoa em alguns pontos, só que o transporte era uma loucura. E aí foi a história de bipartir a canoa, ela veio numa necessidade de uma prova que a gente estava colocando canoa havaiana, uma prova de corrida de aventura, que ia ser em Angra, que a gente ia colocar a canoa havaiana lá, e ela ia entrar pela Restinga da Marambaia. Então, o organizador, que era uma prova, foi conhecida mundialmente, a Ecomotion, ele falou: Fábio, eu preciso de 25 canoas. Só eu que tinha canoa, só eu que fabricava. Tu fazia. Eu vendi um apartamento que eu tinha, apartamento que eu tinha de pequeno, e que alugava, para transformar em canoas. Aí eu fabriquei as canoas, porque eu entendia que aquele evento ia ser importante para o fomento do esporte no Brasil. Aí eu construindo 25 canoas, cara. Meu Deus. Quando chega umas 3 semanas antes da prova, ele fala para mim que na Restinga da Marambaia não ia poder mais, que o Exército, que era uma área do Exército, o Exército não permitiu, e que a prova ia ser no Brutripac, em Angra dos Reis. Eu falei, mas como é que eu vou? Olhei no mapa, para chegar lá tinha Estrada do Contorno. Eu vou chegar com uma carreta. Eu falei, como é que eu vou chegar com uma carreta pela Estrada do Contorno? Então não dava. Aí eu sei que eu fiquei com aquilo na cabeça e eu queria fazer um dia, eu sou engenheiro, né? Aí eu comecei aquela cabeça de engenheiro. Eu falei, eu vou serrar as canoas e vou bipartir elas todas. Você serrou as canoas? Cheguei na fábrica, né? Que eu fabrico as canoas, Opium, né? Cheguei na fábrica, peguei a equipe, falei, você vai embora, volta à noite. E a gente viu, eu tinha 6 funcionários, 3 de manhã e 3 à noite. Nós vamos serrar todas as canoas. Mas como assim? Vamos serrar, cara. Eu vou criar um dispositivo de parafuso, uns vergalhões para ser centralizador da canoa. E eu vou serrar. Nossa, tá louco. Nesse momento que eu serrei as canoas, cara, o Rio de Janeiro soube que também estava fomentando esporte. Cara, eu fui abarrotado, massacrado, porque o Fábio... Que maluco! O Fábio Paiva faz o que ele quer, não consulta, a canoa tem alma, ele tá cortando a alma da canoa, cara. Cara, eu tomei tanta porrada, e hoje o esporte tá do jeito que tá, sinceramente, por causa que elas são bipartidas, tripartidas. Porque hoje você tem um carro, uma carreta, e você leva 2 canoas para qualquer lugar. De 14 metros, 2 canoas de 14 metros. E olha que legal, numa situação de adversidade, que você poderia ali ficar com foco no problema, você focou o quê? Na solução, desistir, né? Ou desistir, chegar e falar assim, cara, eu não vou fazer, não tem como. Mas a solução, ela tá longe do problema. Exato. Só que a gente fica ali no problema, aí não acha a solução. Exato. Né? Aí eu contratei caminhões pequenos, baú, e fui colocando os pedaços dentro dele. E quando eu cheguei no lugar do evento, fui montando canoa, 25 canoas montando, imagina. Legal. Foi uma loucura. Então, foi assim, são coisas que a percepção, ela vai além. Quando você tem ali um propósito, é uma coisa da tua essência, as coisas vão aparecendo, os caminhos vão se abrindo e você vai tendo as soluções que para as outras pessoas podem ser até loucura, né? Mas para você aquilo é possível, né? E por falar em propósito, Marcão, como que surgiu a Nainoa? De onde a Nainoa nasceu? Né? Essa base que é tão amada, tão querida por tantos alunos. Quem me trouxe para a Nainoa foi o Dani.
Eu estava nos Estados Unidos, aí eu voltei em 2001, aí ele me apresentou. Aí a gente treinava no Santista, que era a base do pai, do Fábio. E a gente começou a treinar, aí eu competiu por uma equipe, pela Risca. Não sei se você lembra da Risca. Lembro. A gente competiu pela Então você Risca. foi aluno do Fábio? Foi. Todos foram meu aluno. Porque ele foi o primeiro. Porque, na realidade, a gente montou a primeira base do Brasil. No Regatas. Exato. Então, Regatas nós Santista. tínhamos alunos. E o Dani falou para mim, Fábio, eu queria montar uma base minha. E montamos. Aí eu falei, puta, preciso de ajuda. E naquela época eu tinha feito as canoas para essa prova. Então, o que eu queria fazer com essas canoas? É fomentar o esporte. Montar outras bases. Você queria achar mais loucos como você. Exato. Aí você achou o Dani. Achou. Não, porque o que acontece? Na realidade, eu tinha uma base. E a base estava crescendo. Então, por exemplo, se eu tenho o Dani, que tem um grupo de amigos, eu tenho o Marcão, que tem um grupo de amigos, se cada um viesse me propor para ajudar a montar uma base, eu ia ajudar, porque ia fomentar o Com esporte. certeza. Né? Eu tenho um grupo de amigos, ele tem um grupo de amigos, o outro tem um grupo de amigos. Forma uma rede, né? Forma uma rede. Nós vamos ter amigos em comum que pode querer fazer com ele e não comigo. Claro, claro. Entendeu? Normal. Mas a gente faz o esporte crescer. Então essa foi a mentalidade que eu tive. Eu falei, Dani, vamos fazer. E aí eu fiz um carnê das Casas Bahia. Tu lembra que nós fomos buscar canoa? A Não primeira lembro. canoa da Nainoa foi o Fábio que fez? Foi. É. Era só ele. Era só Sabe eu. onde é que nós Nossa, fomos tinha buscar ele. canoa? Lá em Ilhabela. Foi verdade. Pô, lembra? É verdade. Foi de carreta também ou não? Não, Já era não, cortada? foi remando. Já era Como cortada? remando. Ah, Nós foi fizemos uma remando. travessia remando de Ilhabela para cá. Sério? Com a primeira canoa A da primeira Nainoa? canoa da Nainoa, só que no Que meio do irado. caminho, 3 desistiram. No Ah. montão de trigo. 3 desistiram. Aí Quem veio... estava remando desistiu? três desistiram, aí veio eu, Heraldo e Dani, do montão de trigo até aqui. Com uma seis lugares? Nós viemos com 3 canoas, né? A gente só trouxe uma. Ah, você não foi na primeira? Não, eu só fui buscar da Nainoa. Ah, tá. Da Porque Nainoa, a gente veio na primeira. Não, na primeira não. Na primeira a gente veio trazendo 3. É que a primeira não era da Nainoa. Aí né? depois fomos ficou buscar da Nainoa. e você veio pegar. E Foi viemos pegar. em 3. E foi a Numa mesma de 6 pessoa. lugares. Em 6 É o lugares. C6, Remando né, a que noite chama? inteirinha. Caramba, vocês remaram de Ilhabela até aqui? Bravo, Foi a hein? primeira travessia. Que é E as detalhe, primeiras né? travessias. Sem colete, sem estrobo, sem nada. Sem barco apoio, Uma sem garrafinha nada. de água de 500 ml. Era... Era Robson roots. Crusoe, é isso? Era roots, era A roots. gente conta isso e fala que é mentira. Eu não acredito, fala que é mentira. E teve até um cara que na minha vez, um só desistiu. E aí ele desistiu. Nós estávamos em 3 canoas. E era uma outra, era a minha canoa. E ele estava no Voga. E a gente... Que é o Voga? O Voga é Só o pra banco 1, audiência né? A canoa tem entender. 6 lugares. Uhum. Tem o banco 1, 2, 3, 4, 5, 6. O banco 1 geralmente é o Voga, é o que dá o ritmo. E o banco 6 é o leme, é o que dá a direção da É canoa. o e capitão, é o né? capitão da equipe. E a gente estava, e eu falei, olha, é assim, quando vai fazer uma travessia, tem que ter um líder. Se você ficar, cada um dá uma... Aí, a coisa não sai. Então eu vou absorver essa situação e é o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer no mesmo dia essa travessia? Vamos. Só que eu vou decidir. Porque se tiver favorável, nós vamos fazer no mesmo dia. E o plano B seria parar em Barra do Una, que é no meio do caminho. Sim. Vambora. Nisso, começamos a remar. Quantos quilômetros dá de lá aqui, só para eu saber? Dá 120 mais ou menos. quilômetros. 120 quilômetros 116, vocês remaram 116. num dia. Bom dia. Isso não é nada hoje em dia, né? Hoje em dia... Aí só sei que nós saímos de madrugada, pegamos um ônibus, fomos para lá de ônibus, ficamos hospedados no hotel. Aí saímos de madrugada com as 3 canoas, começou a clarear, batendo vento leste, que é vento de popa. Eu falei, gente, ó, se é para fazer no mesmo dia, é hoje. Vamos Tá embora. perfeito. Porque o vento estava empurrando Tava vocês. a favor. É. Aí nós paramos num montão de trigo. Quando a gente... Vamos parar num montão de trigo, uma parada rápida, que é uma ilha no meio do caminho. Nisso o banco 1 começou a rear, começou a parar de remar. Mesma coisa. Aí ele chegou, Zerou. Zerou. A pessoa quebra, né? quebrou. Psicológico. É. Psicológico. Aí eu só sei que eu parei na ilha, eu falei, olha... É psicológico. É psicológico. É Tava ali, né? psicológico. E foi o mesmo, né? Que depois parou de novo. Aí... Né, vocês vão me contar quem foi depois em off, tá? Não vai contar aqui tá gravando, mas depois Só em off eu sei quero a que fofoca. a gente- Eles não remam mais. Não rema não mais, rema. ah.
Obrigado. Só sei que ele parou na ilha e aí eu cheguei para ele e falei, olha, cara, chamei o grupo, eu falei o seguinte, a gente pode fazer hoje direto, só que ele não vai poder ir. E onde ele ficou? Aí, por sorte, tinha um cara com uma lancha fazendo charter, fazendo passeio, deu carona. que é um amigo meu, muito amigo meu. Eu olhei, eu falei, cara, fui até ele e falei, cara, você vai... Porque a pessoa, se ela não rema, ela atrapalha, porque é um peso morto ali dentro da canoa, né? Melhor que ela Como saia. é que você vai fazer com uma pessoa passando mal? A gente saiu, a gente anda no meio do nada. Então, eu cheguei pra ele e falei, quando o cara falou, meu, eu levo ele. Quem que tava? Marcão, Dani e você? Não. Nesse dia tinham nesse 3 dia canoas. Eu não tava com o Fábio. O Dani tava, mas o Dani tava em outra canoa. Eu não tava com o Fábio. Então, nós tínhamos 3 canoas. Nós estávamos em 18 pessoas. E 6 em cada canoa. Só sei que eu cheguei e falei pro pessoal, ó, vamos fazer direto, ele não vai. Então, não, ele não vai. Então, quem vai dar notícia sou eu, né? Aí falei pra ele, falei, olha, cara, tem uma notícia pra te dar. Você pula na água e vai embora. Você vai ter que voltar naquele barco. Você vai ter que voltar naquele barco. Não, por que não? Porque eu tô bem, porque eu tô bem. Eu falei, cara, você tá mal. A pessoa tem dificuldade em aceitar que ela tá quebrando? Tem, porque ele tá vomitando. E o que acontece? Quando ele pisa em terra firme, ele tem uma sensação que ele melhorou. Mas ele não melhorou. A hora que ele entra, ele começa a vomitar de novo. Só que, o que acontece? Nós estamos saindo da ilha, nós vamos para lugar nenhum. Vai chegar no meio do caminho, que eu falei para ele, eu falei, olha, você vai entrar no barco, você vai passar mal de novo. E você vai passar mal no meio, que a gente não sabe, não tem nem como voltar, nem como ir adiante. O que a gente faz com você lá no meio? Né? Aí ainda falei para ele, cara, sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá, você vai pedir para morrer, e isso não é o pior momento. É a hora que você viu que não morreu. Aí você vai... Gente, vocês estão vendo? É nesse nível. Tô brincando. Aqui é óbvio, né? Foi uma situação extrema. Mas a Nainoa... ainda foi bom, viu? Nós tivemos que ir do Montão de Trigo e até a Barra de Una, deixar os trens e voltar. Não, então, porque no caso dele, esse cara, ele não falou mais comigo, ele ficou muito revoltado. E quando o Dani e o Marcão foram pegar dele, ele foi também na dele e passou mal de novo. Pediu, né? Só que nós tivemos que levar até a Barra de Una. Não tinha gente para dar carona. Não tinha. Isso dá o quê? Quantos quilômetros dá o Montão? 13 quilômetros até a Barra de Una. Olha quanto nós perdemos. Nossa, isso é vida real, gente. A canoa é assim, o mar é assim, imprevisível muitas vezes. Né? Aí decidimos. Mas a Nainoa, então, é um grupo de amigos, é isso? Que foi criado para amigos remarem juntos. Um grupo que a gente reuniu e começou dali. Sempre foi. O Dani, o capitão, né, com a cabeça. Na época eu ainda estava casado com a irmã, o Heraldo, Ravi. O Heraldo faz os remos, né? O Heraldo faz remo. Então foi dali que a gente começou. Marcão, continuando com você aqui, como que a Nainoa, ela apoia e recebe os novos praticantes? Por exemplo, a pessoa nunca remou na vida, como que ela faz para remar com a Nainoa? Então, primeiro, para a pessoa remar na Nainoa, ela tem que ser convidada. Ela não simplesmente vai lá na praia e vou remar. Quero remar, não. Tem que ser convidada de algum integrante da Nainoa. Porque é um grupo de amigos, é um grupo de amigos, um grupo fechado. Não tem... Ninguém visa lucros, né? Então, a pessoa tem que ser convidada. Assim que a pessoa é convidada, ela faz... quem tiver de capitão ensina como é que faz a remada, aí sai para ver se a pessoa gosta. A pessoa gostou, aí volta a segunda, se gostou, volta a terceira, aí depois entra no grupo. Aí só pode remar também nos passeios, terça e quinta. De terça e quinta. Que é o começo para poder aguentar os treininhos light. Aí depois gostando, fica que nem eu. Rema de segunda a sexta, é isso? Aí fica os treininhos bem light, bem suaves. Porque de segunda, quarta e sexta, gente, não é light, não. É light, sim, é light. Ah, não é light, não. Não dá tempo nem de coçar o nariz. Se o nariz coçar, você tem que ficar 1 hora com o nariz coçando, porque você não pode parar de remar. Senão é uma gritaria lá atrás, lá no banco do capitão, do Leme, sabe, com o Marcão. Nada, pego suave. O Marcão é gente boa, é bom. Ó, esses dias eu fui correr na praia e fazia tempo que eu não corria. E aí eu corri 5 quilômetros. Falei, caramba, como que eu corri 5 quilômetros? Faz 2 meses que eu não corro. Aí eu lembrei, treino do Marcão. Meu condicionamento tá bom, né? Eu consegui correr mesmo sem estar correndo, por conta da canoa. E aqui, continuando, gente, nosso bate-papo aqui, que pequenas rotinas diárias vocês recomendam, utilizando, né, o esporte aí para a gente manter a disciplina? Eu estava comentando com a Ju aqui, que é a nossa
nossa organizadora aqui do podcast, que nós 3 já estamos com os olhos pequenos, gente, porque a gente acorda muito cedo. Fábio acorda às 3, Marcão também, eu às 4. Chega esse horário, assim, 8, 20 horas, a gente já tá com a bateria riada. E o quanto o esporte ajuda nessa disciplina, nessa escolha, né, de dormir cedo, acordar cedo. O que eu digo assim, muita gente fala assim, eu vou entrar na academia para poder entrar na canoagem, para remar. Eu vou emagrecer para entrar. Eu não aconselho isso, não. Eu acho que você tem que começar já. Entra na canoagem, entra na canoa. Você vai pegar gosto para você fazer isso tudo, porque uma coisa vai puxar a outra, né? Então você vai para a canoa, você vai sentir vontade de mudar os seus hábitos, alimentação, os hábitos saudáveis, né? Então você vai querer fazer mais atividade, né? Porque é muito importante você também fazer um condicionamento paralelo, justamente por causa do movimento repetitivo. Então a musculação é uma coisa que eu sempre indico para a vida toda, para qualquer pessoa, a vida inteira, por mais que seja um saco, que eu não gosto também. Mas a musculação é extremamente importante para a longevidade, né? Ela fortalece a musculatura que protege as articulações. Então, vá remar e você depois vai mudar os seus hábitos automaticamente. Você não acordava cedo, não é verdade, desse horário. A canoagem fez você acordar cedo. Então, fora isso, outras coisas. Você vai começar a se alimentar melhor, você vai começar a ter mudança de hábitos. Então, é isso. Eu acho que primeiro você tem que entrar e descobrir, porque pode ser até que não seja canoagem, mas você vai então caminhar, vai então pedalar, né? Nós estamos puxando para a canoagem porque tem esse lado de você ir para o mar, né? Ter contato com a natureza. Então, eu acho que a minha dica seria essa. Tem que ter foco, né? Tem que focar naquilo que você quer alcançar. Então, acho que isso ajuda você, por exemplo, quem gosta de beber já vai diminuindo até parar, perder o prazer, porque isso vai te prejudicar lá na frente. Você vê, você escolhe mais ou menos o que você quer. O Marcão, a base na Ainoa, ela é muito focada hoje a treinamento forte. A minha base, que é a Canoa Brasil, ela já é mais qualidade de vida. Sim. A gente não tem esse foco da competição. Então, por exemplo, de você ter lá, de você querer ir sem o foco de treinamento muito forte, a Canoa Brasil é uma boa opção. Quando as pessoas querem, falam, mas eu estou querendo competição, eu mando até para a Nainoa, né? Tem outras bases também que eu mando, que são pessoas mais focadas. Então, cada base tem um perfil. Isso é muito importante. Então, a porta de entrada, a gente tem uma boa porta de entrada, porque às vezes a pessoa ela quer ir com o filho, ela quer ir com o pai, ela quer... Qual é a atividade física que você pode colocar o seu filho, o seu pai, seu avô no mesmo esporte? A canoa possibilita isso. Então é difícil você falar com o meu avô, vamos correr na praia, né? Vamos pedalar. Não, mas na canoa pode todo mundo estar lá dentro e praticar o esporte e curtir pra caramba. Então esse lado da qualidade de vida, de você compartilhar com amigos, com família, é bem bacana também. E é o que o Marcão falou, eu já vi várias pessoas, né, que consumiam álcool, enfim, e diminuiu justamente porque acaba ficando incongruente, né? Como é que você vai acordar de manhã, de madrugada, para fazer esporte, não vai render. Então acaba ficando incongruente. Aí a pessoa ela vai fazendo essas mudanças, né, ali do lifestyle dela mesmo. A única coisa é que fica antissocial também, né? Porque não quer ir em festa, não aceita convite nenhum à noite. Todos os convites à noite, gente. A gente vai negando, porque a gente gosta de dormir cedo. Não é assim. E Fábio, dando continuidade nesse mesmo caminho aqui que a gente está seguindo, falando de mentalidade, você já passou por momentos de baixa na sua vida? E o que te fez seguir em frente, o quanto a canoa ajudou nesses momentos? Então, tudo é um propósito, né? Eu acho que na vida, feliz é a pessoa que encontra o seu propósito e você vai e segue adiante, né? Então, foi tudo uma sequência. Eu fui muito competidor, eu fui muito egocêntrico, né? Porque você quer ser... O competidor, ele é egocêntrico, ele quer ser melhor que todo mundo, né? Então eu fiquei 15 anos no Brasil invicto na canoagem, fui a primeira medalha internacional de canoagem, depois fiz rafting, né, também, disputando provas internacionais,
E chegou um momento que aquilo tudo para mim já não tinha mais sentido. E eu descobri que eu tinha na mão uma ferramenta transformadora. Porque os depoimentos que eu escutava das pessoas que entravam no esporte eram depoimentos incríveis, que, poxa, eu descobri a canoa e aí, cara, minha vida mudou. Né? Muda. Então, eu comecei a ver isso e eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar por esse lado que eu sempre quis. Quis trabalhar com idoso, queria trabalhar com crianças e queria trabalhar com uma doença. Então, para mim, a doença era a pior de todas, porque eu sou um cara que eu entro no hospital, tenho muito problema para ver, sabe, para sentir esse clima de hospital e tudo. Mas logo eu conheci um projeto que é um projeto de mulheres de câncer de mama, onde eu tive acesso a essas mulheres e inicialmente eu falei, vamos experimentar remar. E eu coloquei 11 mulheres na água e aí me apaixonei por elas, elas por mim e elas pelo esporte. E aí eu vi que, cara, fez uma transformação na vida delas incrível, porque você às vezes não imagina o quanto a nossa cidade é linda por outro ponto de referência. Às vezes você está caminhando e você não consegue ver. Quando você está remando, você vê a nossa cidade, principalmente a gente que rema de madrugada, vê o sol nascer, você vê aquela orla, você fala, nossa, outra cara, perspectiva, né? É outra perspectiva. E você coloca para as pessoas de uma certa idade que nunca tiveram essa oportunidade e de repente estão lá com 80 até 94 anos. Nós temos uma senhora de 94 anos e ela falando assim, cara, eu posso. Eu tô aqui, olha, no meio do mar, eu posso. Aí a gente começou a criar esse projeto que chama-se Projeto Caora, e de 11 mulheres, nós estamos com 128 mulheres hoje. Eu falo isso com muito orgulho, porque é um trabalho que começou em 2016. Esse ano a gente completa 10 anos de projeto, um projeto totalmente gratuito. Nós temos uma equipe multidisciplinar de médicos, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, educador físico, e nós temos 8 atividades para elas, desde canto coral, pilates, yoga, dança yoga, remada indoor, que a gente tem uma piscina para treinar indoor, remada outdoor, percussão, dança soul, quer dizer, então elas são cuidadas o tempo todo, né? Todos os dias nós temos atividades. E essas atividades são gratuitas? São todas gratuitas, né? Lógico, tem que ter passado, né, pelo câncer de mama ou estar passando, porque antigamente a gente só colocava as meninas que tivessem já estivessem curadas, né? E aí eu senti que a gente tinha um projeto muito maior que tudo isso, que a gente tinha que trazer essas mulheres para nós. Então hoje, por qualquer processo que você esteja passando, a gente aceita, tá? Porque a gente tem uma das grandes atividades é a roda de conversa, onde a gente traz profissionais da saúde para poder conversar com elas, para poderem dar dicas, porque elas mesmas, de repente, quando tiveram câncer de mama, elas começam a entender que elas têm que se preocupar com os exames relacionados ao câncer de mama. Mas não, você tem que cuidar, né? Fazer eletrocardiograma, você tem que cuidar, ver se tem diabetes, ver se tem pressão alta, você tem que cuidar. Então, os médicos que a gente tem, que faz parte do projeto, cuida delas em todos os sentidos. Então, é muito importante que elas se sintam acolhidas. E, às vezes, a roda de conversa, até pelas pioneiras que começaram com a gente em 2016 e vão passar a experiência para as novatas, passa uma aula incrível, porque elas estão lindas, bonitas, cabelo maravilhoso, e, de repente, ela está passando por um processo onde está sem o cabelo, faz quimioterapia, está se sentindo muito mal, e elas vão entender que tudo vai passar. Tudo vai passar. Existe vida após o câncer. Isso que é o grande detalhe que a gente passa para elas. E o que a gente tem é o esporte. O nosso projeto é fundamentado em 3 pilares, que é cabeça boa. Se você acordar de certo dia, vai ser uma droga, ele vai ser uma droga. Hábitos saudáveis e muito amor. É o que a gente dá. E eu acho que talvez a gente tenha descoberto a cura do câncer aí. Porque, como você falou, a gente tem perdas. Sim, tem. Mas um número cada vez menor, porque quando elas entram com a gente, a cabeça ela faz tudo. O que eu falo sempre é que o esporte me ensinou,
são as boias da vida, né? Então, o que eu sempre tive? Você vai dar uma largada e você tem a primeira boia. Quando você fizer a curva naquela boia, você vai encontrar a tua segunda. É normal, você largou, você sai remando muito forte. Quando você fizer a curva, se você não vê a próxima boia, ninguém consegue remar forte, concorda? E a vida é isso, você tem que enxergar a sua próxima boia. E é o que a gente faz com elas, passo a passo. A gente vai crescendo no projeto, hoje ela rema isso, daqui a pouco ela está remando mais, a gente está colocando mais desafios, elas estão mudando os hábitos saudáveis delas, estão mudando a alimentação, estão ficando mais expostas, e isso que talvez seja a grande cura, né? Porque a gente tem que estar com a cabeça sempre, a vida é feita de movimento, a gente tem que estar criando movimento para elas. Eu adorei a analogia das boias, e às vezes vem um nevoeiro, né? E a gente não consegue enxergar a próxima boia, ela tá ali. Exato. E aí que entra a fé, Exato. Porque fé nada mais é acreditar sem ter algo tangível, né? Isso é bíblico. É a esperança ao contrário de desesperança. Quando a pessoa entra em desespero é porque ela não tem esperança. Então a gente tem esperança, né? Por dias melhores, por mares calmos. Sim, que o sol, em algum momento o sol vai sair e o mar vai se acalmar. E a vida é assim também. Então essa analogia faz todo sentido. Hoje elas entendem isso, elas têm que ter calma, nem todo dia. Principalmente no caso delas, você ainda entra no mar. Mas eu não coloco elas em situação nenhuma de mar, mais ou menos, né? A gente não prefere errar pela falta, né, do que pelo excesso. Então, não vamos hoje, porque a gente tem um simulador, então a gente pode treinar um simulador totalmente abrigado, sem pegar chuva, sem pegar vento, sem nada. E é o momento delas criarem técnica, né? Técnica é maior rendimento com menos esforço e evita lesão. Então, o que a gente tem que fazer é a recuperação delas, porque quando você passa pelo câncer, a maioria tirou o seio, desvaziou a axila, então elas ficam com medo do linfedema, que é inchaço no braço. E é comprovado que remar faz bem para isso, né? Então a gente já tem grupos de estudos, nós recebemos o maior estudioso nisso, que é o Dr. Don Mackenzie, do Canadá, ele veio me visitar no Brasil. Que legal. E ele é um cara que ele trabalha isso desde há quase 30 anos, porque muitos médicos ainda acreditam que o exercício físico para membros superiores podem criar um linfedema para as mulheres que tiveram câncer de mama, tirar a axila, né, tirar o seio. E esse médico lá atrás, ele era técnico da seleção olímpica, ele era médico da seleção olímpica de canoagem. E quando vieram todos os protocolos, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode remar, ele falou, como assim? Cara, é o meu esporte. E ele falou, não. Aí ele criou, há quase 30 anos atrás, a Albrecht Bolt, uma mama no barco. E ele colocou as mulheres, e ele comprovou, nesses anos todos, até hoje, que todas as mulheres que começaram a remar, que tinham linfedema, diminuíram. E as que não tinham, continuaram não tendo. Então, todos o que os médicos diziam que era não podiam mulheres fazer exercícios para membros superiores, isso veio tudo abaixo. E a gente segue esse protocolo e está dando um resultado incrível com tudo isso. Muito bom saber desses projetos, Fábio. Parabéns, viu? Pelo trabalho. E aí, é como você fala, eu tenho a perda de vez em quando, é triste, mas quantas que eu ganho, né? A mesma coisa o projeto que eu tenho, que é o projeto Sair Remando, que é na Barra do Saí, com crianças da comunidade. Que ele é um projeto que não é só o esporte. A gente dá uma ferramenta de transformação para eles. A gente ensina a ser cidadania através do esporte. Respeito mútuo, trabalho de equipe, cooperativismo. Então, isso tudo faz com que eles, de uma maneira lúdica e na prática, eles entendam a necessidade disso. Lá a gente tem a Ilha das Ilhas, que é o Tahiti brasileiro, que fica a 2 quilômetros de lá. Todos eles são loucos para ir até as ilhas. Só que a gente começa a ensiná-los devagar a trabalhar a equipe. Então, não adianta nada ter um forte e dizer, não, eu consigo até lá. Mas escuta, nós estamos no mesmo barco. Esquece. Todos têm que estar alinhados no sincronismo, remando juntos e um cuidando do outro para a gente chegar lá,
né? Aí eles começam a aprender isso na prática. E isso vai mudando. Hoje, nós temos 2 projetos, onde a gente tem uma ideia, a gente tem a execução dele e o conteúdo, e a gente tem hoje exatamente o resultado disso tudo. Nós temos as entregas, tanto no câncer de mama, com as mulheres que elas têm um resultado positivo pra caramba do projeto, como das crianças. São crianças diferenciadas, elas hoje têm muito respeito entre elas, nós temos psicólogo, nós temos assistência social, e a gente sabe tudo que elas passam. E com certeza essa cura não é só com essas pessoas, né? Isso com certeza se estende para os familiares, sim, né? Tanto dos meninos, aí, das crianças, como das mulheres também. Porque eles passam muito problema. Quando a gente fala de perda, lá é outra perda. Eu perco para o tráfico. Então é muito complicado. Então hoje eu não dou mais férias. Porque às vezes que eu perdi para o tráfico foram nas férias. Então eu dei férias e aí daqui a pouco eles não dão férias. O tráfico ele é muito rápido. Ele recruta numa velocidade incrível. Então, é lógico, a facilidade, eles estão realmente numa área bem vulnerável. E enquanto a gente estiver cuidando, a gente estiver lá com eles e colocando atividade, colocando as boias, é mais difícil a gente isso perder. Traz pertencimento, né, para essas crianças. E você, Marcão? Como que a canoa te ajudou aí? Você teve alguma baixa aí séria na vida que o esporte te ajudou? Eu não diria baixa, eu diria mudança radical, né? Como eu poderia dizer? Eu passei por muitas situações na vida, de ter que ir embora do país, deixar filho, morar sozinho, dificuldade do idioma, até, né, me habituar com a cultura. Então, passei por dificuldades lá fora, mas isso engrandece. E o esporte é a minha válvula de escape. Então, eu fazendo um esporte, eu não me preocupo, não é que eu não me preocupo, eu desligo daquele problema e me foco onde eu estiver, no mar. O mar é um lugar maravilhoso. Para mim, esqueço do mundo. Eu estou no mar, eu estou em casa. Então, o mar me ajudou muito, o esporte me ajudou muito a conseguir lidar com certas situações difíceis da vida. Então, eu amadureci muito. Sempre fiz esporte desde criança, mas a canoagem foi onde eu tive mais contato com a natureza. Então, foi ali que eu consegui ganhar mais energia, ganhar mais foco, entendeu? Desestressar, pensar coisas boas. Então, o esporte, para mim, principalmente a canoagem, e quando eu dou treino eu posso judiar, então é um lugar que eu gosto. Gente, porque vocês estão achando que aqui, ó, nós 3 juntos, a gente tem aí mais de um século de idade aqui, de anos, e ó, às vezes a gente dá uma surra nos novinhos aí, viu? É verdade. Então, às vezes idade não quer dizer nada, né? A carcaça tá bem cuidada aqui, viu? Mais de um século, eu diria quase 2. É quase 2 séculos aqui, nós 3 juntos. Então, a carcaça tá bem cuidada. E eu fico impressionada o quanto a personalidade das pessoas, ela emerge dentro da canoa. Eu sou muito de observar isso, porque é o meu trabalho, né? Eu trabalho com treinamentos e cursos de desenvolvimento pessoal. E eu percebo muito que, às vezes, a pessoa é um super remador, né? Forte, sabe a técnica, mas ele não consegue lidar com ele mesmo e ele acaba desestabilizando a canoa inteira. Isso aconteceu esses dias com uma pessoa que estava ali remando no banco 1, né? E ele estava tão afoito para ganhar, porque os catamarãs estavam ali meio que tirando um racha no mar, e ele estava querendo muito ganhar. E aí o foco dele estava no julgamento do leme, que é o capitão, quem organiza, é o líder da canoa. E isso acabava mudando o foco da gente que estava ali. Aí eu errava, porque eu prestava atenção no que ele estava falando, e aí o outro errava atrás, e eu percebia que o comportamento dele influenciou, impactou muito em a canoa perder todas as vezes. E óbvio que ele não fazia isso por mal, ele fazia porque ele queria o melhor. E aí entrou a questão da liderança, né? Quem tá na liderança ali, ó, rema, pode deixar que eu organizo a canoa daqui, né? Daqui de trás, a pessoa falou lá atrás. E aí mudou.
porque ele se conteve. Mas então, não ganhou do mesmo jeito. Não ganhou do mesmo jeito. O Marcão sabe de que eu tô falando. Mas isso que você falou é muito importante. Desde 2001, eu trabalho com team building dentro das empresas. Team building é treinamento corporativo e empresarial. Então, eu uso a Canoa como treinamento corporativo. O problema é que uma empresa, uma Microsoft tem, um mercadinho da esquina tem também, que é justamente pessoas, né? Você administrar pessoas dentro do departamento. Como é que a pessoa se comporta no departamento e trabalha em equipe? É a coisa mais difícil que tem. Ser humano é difícil. É muito difícil. Então, você, de repente, você não vai fazer um caminho onde você pode enaltecer ele. Você pode até ficar quieto e não vai fazer, porque não é você que vai aparecer. E esse é o grande problema que tem dentro de qualquer empresa. É verdade. Você tem que trabalhar conjunto. E quando você coloca a Canoa Havaiana como um treinamento corporativo empresarial, você coloca na vivência o que tem que ser. Então, às vezes, como eu trabalhei já com Microsoft, Unilever, Citibank, Santander, grandes empresas. A LG foi o maior treinamento corporativo náutico que teve no Brasil. Nós trabalhamos 270 pessoas, fizemos várias estações na represa Guarapiranga, e a gente coloca isso de uma maneira prática, né? Como a gente fala na Canoa, estamos literalmente no mesmo barco. Então, como é que você diz numa empresa que você vai colocar lá, como a gente estava falando agora, e vai dizer que eu sou mais forte, eu vou remar mais que todo mundo? Tudo bem, mas nós estamos no mesmo barco. Então, a gente tem que obedecer exatamente o ritmo. Então, se você está no banco 1 e você começa a soltar a remada, e você sabe que ninguém vai te acompanhar, o que vai adiantar você soltar a remada? Você tem que entrar no ritmo que todos te acompanhem, para que todos batam juntos. E você tenha sucesso durante isso. Então, você consegue, quando você coloca um departamento, vamos supor, isso aconteceu com a Microsoft. Coloquei um departamento dentro da Canoa e nós fizemos 7 canoas. E a gente saiu da Barra do Açaí a Brasílias. E estava tendo um vento leste, que era de lado, né? E lógico, o que acontece com o vento leste, a canoa ela é alta, ela começa a derivar, porque tem a área vélica, né? Então ela começa a derivar, então você tem que dar uma direção diferente para que você chegue no objetivo. Porque se você quer chegar nesse objetivo e o vento está te levando para cá, tem uma hora que você está remando aqui. Então você tem que ir aqui para ela te jogar lá. Então, todo esse processo. E tinha um gerente que estava no meu barco, que começou a gritar comigo, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Ele queria saber mais que você, Exato. Que é então, veja só, o líder. Chegou uma hora que a equipe falou, cala a boca, ele que entende. Então você vê que, primeiro, né, ele não tem liderança, não tem respeito pelo grupo, o grupo não tem respeito por ele, então está no lugar errado, né? E provavelmente ele faz a mesma coisa na empresa. Exato. Porque quem faz o que faz na Canoa, faz na vida pessoal também. Mas então, né? aí a Canoa, como você bem falou, identifica o perfil que a pessoa é. Entendeu? Ela é assim. É muito impressionante. Ela é isso salta aos olhos. Eu acho isso incrível então, na essa Canoa. Essa pessoa que você falou, ela não é na Canoa. Ela é na vida dela. Entendeu? Ela é assim. Então, e a pessoa nem faz por mal, ela faz porque ela não tem consciência, ela não se enxerga, ela não se vê. E tem um fator na Canoa que é grande também, que ela aguça muito o ego das pessoas, né? Então, você tem, vamos supor, eu organizo a Volta de Santa Mara, a maior prova de canoas havaianas que tem. Então, é minha meta, hein? Exato. Então, Marcão, é muito comum eu estar no barco que tem a imprensa. E você vê a canoa andando e você, vamos fazer umas tomadas daquela canoa. E você vê a canoa andando em silêncio. Quando um integrante vê que tem uma TV, ele começa a gritar, ele não consegue ser mais um. Ele tem que se destacar de alguma forma. Então ele começa, vamos equipe, vamos time, começa a gritar, porque aí depois o foco vai para ele, entendeu? Porque ele não consegue ser mais um. Então são vários fatores que ali você está vendo a personalidade de cada um, entendeu? Dele como time, dele como líder. Então é muito engraçado isso. E como é importante a inteligência emocional para o líder, né? Para o leme, que é quem está ali organizando, quem está ali condicionando aquelas pessoas, conduzindo vidas, né, ali, né, Marcão? Quem está vendo a canoa por inteiro. Lá atrás tu vê quem está fazendo, digamos, uma parlamenta certa, uma errada, então você orienta. Agora tem pessoas que não aceitam.
acham que eu sei tudo. Não precisa me ensinar. Como que vocês lidam com isso na prática ali? Olha, a pessoa quando ela entra, a gente já coloca um pouco da cultura milenar havaiana, porque é incrível, porque é um povo muito místico, né? Então, tudo que é do Havaí, ele é muito exótico e tal. Então, as pessoas, você começa a colocar exatamente o que é lá. A canoa, ela é sagrada para eles. Uhum. Então, quando você começa a aplicar aqui dentro da tua base, você coloca alguns fundamentos da canoa, né? Que é parte cultural. É milenar, mas tem atitudes que eles têm milenarmente que caem muito bem na época contemporânea que a gente atua, né? Então, por exemplo, a canoa, ela não aceita discórdia, ela não aceita que um grite com o outro, não aceite que um chame atenção, né? Ela aceita, todo mundo tem que estar com respeito. Então, o Havaianos diz, a canoa não anda quando tem falta de respeito. Ah, é? Não anda. Entendeu? Ela não Porque anda. é Interessante isso. Você isso. veja, só o exemplo, vamos supor, no meu time, né, que sempre foi um time de competição lá, de repente eu vejo a Camila não tá sincronizada. Eu tenho várias formas de falar. Porra, Camila, entra no sincronismo. O que eu fiz com você? Eu te chamei a atenção perante todos. Você vai ficar muito abalada emocionalmente, porque eu te chamei a atenção. Aí que eu vou sair da sincronia. Você está entendendo? O que vai acontecer com você? Você, na tua cabeça, putz, se a gente perder, eu vou ser a culpada, todo mundo vai me culpar, porque ele está me chamando a atenção, né? Então, o que vai acontecer com você? Você não vai render melhor, você não vai render. E você não rendendo, vai ser ruim para o grupo. E pior ainda, nós vamos dividir o teu peso. Então, não é bom em nenhum sentido. Então, tem várias formas. Isso aí, Camila, tá indo bem. Reforço positivo. Muito bom. É. Camila, só Nota dá 2. uma sincronizada. Certo, Muito pelo amor bom, de nota Deus. 2. Camila, só dá uma sincronizada. Camila não sincronizou. Isso, Camila melhorou. Aí ela melhora. Eu geralmente Olha que interessante. eu chamo a atenção da canoa inteira, sem dar nomes. Também. Mas chega um ponto que eu tenho que dar nomes. Mas no treino, Na competição. boa, né? Competição eu não abro minha boca. Competição eu nunca fui de falar nada. Mas no treino eu falo. Primeiro eu chamo a canoa inteira para alguém se tocar que eu parto. Sou eu. Aí o pessoal fica na dúvida. Sou eu. Chama o segundo. A terceira falou, fulano, pelo amor de Deus. Então chega uma hora que tem que chamar a pessoa. Não dá para aguentar. Não dá. Pô, eu fui cobrado quando eu comecei, pô. E aí já aconteceu de vocês corrigirem alguma coisa, a pessoa sair chateada ou magoada, não voltar para remar, esse tipo de coisa? Isso acontece, né? Isso acontece, às vezes, porque você às vezes não faz, mas o outro faz. Então, às vezes, você tem um outro integrante e fala, pô, cara, você não remou nada hoje aí. Isso tem. Não é verdade? Verdade. E assim, eu estava falando pro Marcão antes de começar, eu falei, Marcão, para mim foi uma experiência incrível, porque eu sempre fui do esporte individual. Então, eu dei aula de karatê, eu fiz polo aquático, eu fiz natação. Eu nunca fui bem em nenhum esporte de equipe. Eu era sempre o último a ser escolhido e ser aquele cara, tipo assim, ai, cara, vai você então, né? E já ficava com aquela cara. Então, eu não sei o que é esporte em equipe. E a canoa havaiana foi, para mim, o primeiro esporte em equipe, depois do polo aquático, lógico. Mas a canoa havaiana, ela realmente foi muito punk, porque eu vi coisas acontecerem incríveis. Assim, entra uma pessoa nova na canoa, né? Então nós vamos remar. Aquela canoa, ela não vai andar o tempo todo, porque nós vamos parar para ensinar. E todo mundo tem que entender que é o início dele. Então nós vamos parar, vamos ensinar, vamos corrigir. Beleza. Daqui a pouco, essa mesma pessoa que todo mundo ajudou e todo mundo incentivou, daqui a 2 meses ele acha que a canoa só anda porque ele rema muito. E é só ele que rema na canoa. É muito comum isso acontecer. Não é verdade? É comum isso acontecer. Então, a canoa rema porque só eu remei, ninguém remou e tal. Quando você tem uma outra aula onde tem mais um novato e essa pessoa está na canoa e esse novato entra, quando você vai perceber onde ele está, ele já mudou de canoa. Ele não quer ficar naquela canoa porque vai parar, porque nós vamos ensinar o novato. Quer dizer, tudo que nós fizemos por ele, ele não quer fazer pelo outro. Então é uma situação
muito complicada a gente lidar com isso, porque a gente Isso dentro das constelações, né, a gente fala que é a pessoa que só toma. Tem o equilíbrio, né, que é o dar e tomar. Você toma, mas também quem tem que dar. Tem a pessoa que só quer tomar, ela não quer dar nada dela. É o dele, né? E aí isso causa desequilíbrios, causa emaranhado, inclusive, para a pessoa. Provavelmente essa pessoa, na vida pessoal dela, tem problema. E a pior coisa que tem numa canoa é alguém se achar melhor que o outro. É o que acontece. Eu já tive canoas de equipes, nossa, muito forte, que a gente andava com Open. A gente chegou numa prova da Santa Maria, chegamos em segundo de Master, chegamos em segundo geral. Mas quando entrou uns elementos, a canoa não andou mais. Por quê? Anda. Por quê? Que interessante isso, né? A canoa não anda, não anda. Tu pode fazer a força que tu quiser, a canoa não anda. É incrível. Por isso que a gente tem que acreditar no havaiano, né? Tem isso, sabe? A canoa não anda com palavras não sejam, né, prósperas. Palavras ofensivas, né? Não anda. No treino eu pego pesado, eu pego pesado mesmo. Manda mesmo, né? Eu não tenho dó, no treino eu não tenho dó. Mas não desrespeitando, mas eu tenho que pegar pesado, senão a pessoa não sai do conforto. Não tem jeito. Até porque a gente se limita, né? Não fisicamente, nós mulheres mais ainda, a gente acaba se limitando, aí não tem pode. que pegar pesado mesmo pra gente poder o quê? Romper aquele limite que a gente colocou na cabeça da gente. Saiu do conforto, você só tem a crescer. O limite, gente, Não o tem limite no treino, na canoa do Marcão, é vomitar e passar mal. Não, esse até é o limite. Cansar, eu não canso, então... Esse é o limite. Só vai parar a hora que vomitar, e você para, tá? E você falou uma coisa interessante, o número de mulheres que praticam hoje esporte, tem bastante. Né? Não estou dizendo só a canoa, né? Você vai na academia de madrugada, é só mulher. Você vê correndo na praia de manhã cedo, é só mulher. Tu vê muita mulher. Cara, é impressionante. Muito. E o esporte começou, sabe como? Com 5 homens e uma mulher. 5 homens e uma mulher? Porque eu queria atrair o feminino para a canoa. E eu entendia que ia ser mais difícil. Então, estrategicamente, o que eu falei? Eu falei, eu vou colocar 5 homens e uma mulher. Assim como era na Corrida de Aventura. Na Corrida de Aventura eram 4 homens, né? 4 pessoas, sendo 3 homens e uma mulher. Né? E foi muito interessante, porque numa das provas, que o limite era, no mínimo, uma mulher. Você podia colocar. Mas a nossa cabeça era tão machista nessa época, que a gente falava, porque dentro de uma corrida de aventura você tem que chegar junto. Então você tem que chegar junto durante todo o percurso, 4 dias competindo, escalando, remando, pedalando. Então você tem que chegar junto o tempo todo, não pode se afastar. Qual era nosso pensamento? Escolher a mulher que a gente ia ter que esperar menos, porque para nós íamos ter que esperar as mulheres. Isso é biológico, né? A biologia é diferente, os corpos são diferentes. Exatamente, mas olha que situação interessante. Era, no mínimo, uma mulher. Teve uma prova que montou uma equipe com 4 mulheres. Elas ganharam a prova. E a gente ficou. Como é que elas ganharam a prova? E bem, um médico, ele falou, cara, é fato. A mulher, ela é preparada para sentir dor mais do que o homem. Resistente, pela dor do parto. Pelo parto. Então, numa prova dessa, cara, vence quem suporta mais a dor. Então, é fato que a mulher vai ganhar. Olha que coisa interessante. E foi incrível isso, né? Então, hoje a gente vê isso. As mulheres praticando esporte, indo forte, competindo forte. Quer dizer, não tem mais aquela coisa. Não. Porque eu sou da época que a menina ou fazia piano ou balé. Entendeu? Quando eu fabrico os caiaques, né? Tu é velho, eu não Quando sou eu vi mulheres me procurando, cara, para comprar caiaque, elas encostarem com o seu carro, colocar o caiaque na capota sozinha e vou remar. Porra, eu falava, nossa, cara, o que tá acontecendo? E na época eu tinha o quê? 3 equipes femininas, 3 mistas. Não, então, aí nós começamos com 5 homens e uma mulher. A primeira prova do Brasil, nós já tínhamos 17 equipes. Então. E aí, qual foi aí eu fui pelo lado da vaidade feminina, também já deu uma jogada, né? Porque o que aconteceu? Como tinha uma mulher em cada equipe, todo mundo sabia o nome daquela mulher, mas ninguém sabia o nome dos 5 homens. Com certeza. Então a mulher se sentia muito envaidecida com isso. Depois eu tinha mulheres arrumando 5 homens para poder fazer a equipe delas, entendeu?
Depois o número feminino começou a crescer tanto, que eu comecei a montar a categoria mista, 3 homens, 6 mulheres. Uhum. Lembra disso? Lembro. Depois começou a crescer tanto que a gente já separou, Mas masculino e feminino. Inclusive, sabe por que eu tô treinando, né? Todos os dias. Sabe por que eu tô treinando todos os dias? Por quê? Por conta da sua prova que vai ter em outubro. Vai ser, já tem 4 equipes inscritas. Eu tô inscrita na sua prova. Muito É legal. da Caora, não é? Muito legal. É o Festival Caora, né? Vale a gente Em falar. outubro vai ser. Vai ser em outubro. A gente tem esse ano faz 10 anos de projeto Caora, e vamos ter a prova, que é dia 10/10. Então nós temos a categoria Caora só para mulheres sobreviventes de câncer de mama, e nós temos a categoria Wahine, que são mulheres simpatizantes da causa, que é o caso de você vai estar competindo nessa prova. E a Nainoa vai estar lá representando Com 4 equipes. com 4 equipes nessa prova. Eu tô aqui, gente, tô treinando lá. Que legal, que legal. Bom, gente, quero agradecer a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá chegando a hora da gente dormir, porque a gente vai remar amanhã, óbvio. E, para finalizar, vai lá, Fábio. Bom, é um prazer, né, estar aqui, a gente podendo falar um pouco da história, né? É uma história que não foi contada pelos meus avós, pelos meus pais, é uma coisa que a gente viveu, né? Então é muito interessante, tem veracidade, tem coisas, né, que a gente aprendeu muito sendo pioneiro do esporte. Então é isso, eu fico hoje muito feliz de poder divulgar o esporte e trazer mais pessoas para nossa grande família. Muito obrigada pela sua participação. Marcão? Agradeço pelo espaço também, de poder contar um pouquinho da história, que não dá nem 1%, não dá, uma hora não dá para contar nada, mas eu acho que dá para o pessoal começar a entender um pouquinho o que é a canoa havaiana. Muito obrigada, Marcão. E para você, as redes sociais? Quer falar as redes sociais? Então, a gente tem a Canoa Brasil, né, que é a primeira base de canoa, né, do Brasil, que é canoabrasil@canoahavaiana.com.br, e aí também conheçam os projetos, que é o Projeto Caora, né, ele é Projeto Caora, escreve com K, né, e o Projeto Sair Remando, que é Sair Remando com SAHY, tudo junto, remando, para conhecer um pouco mais do que a gente faz. E o seu? O meu é Fábio Paiva Canoagem. Muito bem, Marcão. Instagram. Então, na verdade, não adianta. Na verdade, eu nem sei qual é o site da Nainoa, porque como é uma coisa que é de amigos, só entra pessoas que têm convite, né? Então, não adianta nem eu ficar divulgando muito, porque não vai resolver. Se alguém quiser... Tem que ser convidado. Se alguém quiser pesquisar, né? É nai.noa_canoe-clube, o Instagram. Nem sei. E o meu, @Camila Maria Bernabe. Quero agradecer a participação de vocês. Para mim, a canoa vai muito além do que remar. A canoa é algo que me segurou em pé, me segura ainda em pé, em momentos de adversidades da minha vida, né, que eu venho passando há um ano, como divórcio, mudança de carreira e tudo mais. E eu poderia, né, tá usando remédios, álcool, e não, eu tenho uma vida extremamente disciplinada, estou no melhor momento da minha vida de disciplina, em meio ao caos, eu consegui encontrar por intermédio da canoa. Então só tenho que agradecer ao Marcão, ao Dani, né, a Nainoa, ao Fábio, por ter trazido esse esporte. Isso é a gente honrar as pessoas, né, que vieram antes, isso é muito importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu tenho um presente aqui para entregar para eles, gente. Opa, essa é um kit para o Marcão. Obrigado, Camila. Para o Fábio também. Obrigado. Aqui um presente. E olha, Ju, eu vou sortear um kit desse. Então, entra lá, comente. Quem comentar mais aqui o que você achou do nosso episódio, o que você achou aqui da história da canoa havaiana, da canoa polinésia. Então, quem mais comentar vai ganhar um kit desse que vem garrafa, caneca, um caderno para você escrever as suas ideias. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.